Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom, vamos começar por aqui uma live hoje super importante. Hoje a gente vai falar sobre alergia alimentar. Para quem não sabe, hoje é o Dia Mundial da Alergia Alimentar e a gente vai chamar aqui duas pessoas que a gente considera super importante e tudo bem. Uma que é a Thelma, que é uma nutricionista e professora, Thelma Feltrin. Ela é professora universitária de nutrição. E a Thalita Pereira, que ela é uma nutricionista de regulatória e também faz qualidade. É bem bacana. As duas vão poder falar um pouquinho mais para vocês sobre o que é alergia, sobre qual é o papel da indústria, né, de nós industriais, para que a gente contribua para quem é alérgico, né, Rogerinho? Bom dia, daqui a pouco tô aí. Então eu vou chamar aqui as duas para a gente poder fazer com vocês isso. Vamos lá. Thalita, a Thelma. Pronto. Aí a Thalita. Vamos ver se a Thalita tá aí. E a Thelma. Aí. Bom dia, Thelma, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo Prazer já. estar aqui com vocês, viu? Que bom, vou chamar a Thalita aqui. Ok. Thalita. Não sei, acho que eu vou colocar ela pelo Instagram da Ímpar. Vamos lá. Pronto, vamos ver se a Thalita consegue entrar aqui. Peraí, tem alguém pedindo aqui. Olá, Ímpar bom Nutri, dia. olá. E Bom aí? dia. Oi, Vani, que bom. Oi, Obrigado. Eu já pessoal. vou falar para vocês aqui, para quem está aqui, para quem precisar ir perguntando, se vai tirar dúvida, pode ir perguntando aqui nos comentários, que depois a gente vai deixar salvo e vai voltar com vocês aí, tá bom? As duas vão olhar e vão voltar com cada uma de vocês. Bom dia, Thalita. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então tá bom, tudo Oi, ótimo, graças Thelma, a bom Deus. dia. Oi, Thalita, Eu, bom ta- dia. eu estava fazendo uma introdução aqui para o pessoal da importância que vocês têm sobre o que vocês vão falar hoje, né, que é o Dia Mundial da Alergia, né, Alimentar, e que hoje a gente tem, pelos dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, em 2019 eles não têm estatísticas oficiais, mas cerca de 8% das crianças com até 2 anos, né? E até 2% dos adultos sofrendo com algum tipo de alergia ou que não sabem que tem alergia, né? Para quem não sabe, gente, a Thalita, ela também é alérgica, então ela pode falar com cátedra. Eu não sei qual é o grau de alergia da Thalita, né, Thalita, É mas grau você de pode falar. luta. Mas você pode falar com cátedra aí um pouco mais. Então, pessoal, eu vou passar a palavra, porque aqui nessa live o menos importante sou eu, tá bom? Com vocês aí, Thelma e Thalita, por favor. Obrigada, Marcelo. Eu vou passar para a Thelma, para ela contar um pouco para a gente o que é a alergia, qual é a diferença entre a alergia e a intolerância. Porque eu sou nutricionista, mas eu sou nutricionista de controle de qualidade e segurança do alimento, da Impar Nutri. Eu vi que o Marcelo já falou que a gente trabalha junto. E a Thelma é nutricionista clínica. Então, vou deixar essa parte clínica para ela. Legal. Thelma, como é que você caracteriza uma alergia? Qual é a grande diferença entre uma alergia e uma intolerância? Legal. Bom, Marcelo, você já né? comentou, né? Tá. Você comentou um pouquinho sobre os números aí. Existe uma preocupação da população muito mais em cima das crianças, mas a gente sabe que também os adultos, né, podem desenvolver a alergia na vida adulta. E hoje em dia é considerado um problema de saúde pública porque os números vêm aumentando nas últimas décadas. Justamente por essa nossa exposição a principalmente produtos ultraprocessados, né? E acaba, então, a gente tendo essa exposição maior. Mas a alergia, ela é uma reação, né? Que a gente chama de reação adversa que o nosso corpo tem quando é exposto a alguns alimentos que têm esse potencial alergênico, né? E aí a gente desencadeia, na grande maioria das vezes, uma reação imunológica, né?
O nosso sistema imune entende aquela substância que geralmente está ligada com proteína, como sendo algo estranho ao nosso corpo e começa então a produzir uma reação alérgica que vai estar ligado com sintomas gastrointestinais, sintomas cutâneos, sintomas respiratórios e até chegar, né, nos casos mais graves. Você perguntou se da Thalita qual era o grau dela, né? Existem pessoas que têm uma alergia muito grave e isso pode chegar a um choque anafilático e se não cuidar, se não tratar, pode até levar a óbito, né? Então é importante as pessoas ficarem atentas, porque como ela pode desenvolver na vida adulta, ficar atenta aos sintomas, né? Essa vai ser uma forma, geralmente as mães, quando têm os bebês com alguma alergia, eles vêm pelo sintoma, né? Eles vão buscar ajuda porque a criança ou está com um prurido na pele, uma coceira, uma vermelhidão, ou uma diarreia. Então ela vai buscar o profissional, médico, nutricionista, para tentar elucidar isso. E uma vez diagnosticado ou suspeita-se da alergia, aí vai investigar um pouco mais. E você perguntou da intolerância, né? A intolerância alimentar, ela não vai ter essa reação imunológica. Então, pode ser uma intolerância, que é a mais clássica, né? Intolerância à lactose. É uma falta de uma enzima que essa pessoa apresenta e que ela não tolera o açúcar do leite. Então, geralmente, a alergia está ligada à proteína do alimento. Ela não tolera, mas ela suporta. Quer dizer, o cara ele não tolera o leite, mas ele come um queijo e que tem não menos passa mal. Isso, que tem menos lactose. E aí também a intolerância ela pode ter graus diferentes. Então a pessoa pode tolerar uma pequena quantidade. Então, quando a gente pensa na gravidade, as alergias, elas têm uma gravidade maior do que as intolerâncias. Legal, ótimo. Obrigado, Thelma. Quem gostou, por favor, dá like aqui se a informação foi relevante para vocês, para a gente saber se está no caminho certo também, se vocês estão gostando do que ela está respondendo, do que a gente está perguntando. Vou falar um pouco desculpa. Vou comentar aqui, ela comentou que a maioria começa na infância, mas pode acontecer na fase adulta. A minha alergia a amendoim eu descobri adulta. Eu não tinha, eu consumia amendoim e comecei a ter crise de asma, que eu só tinha quando eu era criança. Legal. E aí eu não sabia o que era, e acabei fazendo um monte de teste, que depois a Thelma fala aí como que você pode descobrir, e descobri que estava com alergia a amendoim. Então tem mais uma pergunta para você. Você vê alergia a amendoim, né? Como é que a gente vai... Negócio que... A mais comum seria a doença celíaca, né? Aqui até tem a Nanda, ela pediu aqui, olha, fala um pouco da doença celíaca, né? Do que se trata e tal. E como agora o começo, acho que vamos começar um pouquinho atrás. Como é que você descobre que você tem uma intolerância ou você tem uma alergia? Então a pessoa ela vem, né? A história clínica é o que vai nos mostrar esse caminho. Então a pessoa vem com esse sintoma, às vezes demora um pouco para descobrir, porque às vezes tem uma diarreia, pensa que é um problema, pode pensar que é uma toxinfecção e vai por esse caminho. À medida que ela vai investigar, então a gente levanta história clínica, a gente levanta se tem casos na família, porque tem uma origem genética para as alergias alimentares. A partir do momento que se associa o consumo de um alimento com aquele sintoma, a primeira coisa que a gente faz é excluir esse alimento e observar se com a exclusão melhora o sintoma. Se melhorar o sintoma, aí para fechar esse diagnóstico é feito o teste de provocação oral, né? Aquele alimento suspeito, às vezes pode ter mais de um tipo de alimento suspeito, isso é feito com acompanhamento médico, porque é importante, né? O que vai ser esse teste de provocação oral? Vai expor a pessoa àquele determinado alimento de uma forma progressiva e observando as reações. Por isso que o médico tem que acompanhar, né? Às vezes dá um placebo, né? Que não é o alimento só para ver se tem ou não essa reação, para ver se tem alguma origem psicológica. E aí, então, é feito esse diagnóstico.
Existem casos, né, que precisa fazer uma biópsia. No caso da doença celíaca que perguntaram, é importante fazer biópsia, né, de uma porção lá do intestino. A doença Sim. celíaca, ela não é uma alergia, respondendo a pergunta Ah, ela não é alergia? Ela O que não que é ela uma alergia. O que que ela é? Então, na verdade, Marcela, ela não é classificada nem como alergia, nem como uma certa intolerância. Ela é uma doença, mas é uma intolerância permanente ao glúten, né? Porque uma intolerância à lactose, por exemplo, ela pode ser temporária. A pessoa ela pode ter por um tempo, as crianças podem ter e depois normalizar. A doença celíaca não. A doença celíaca ela não tem cura, né? Então ela não é, ela é uma doença à parte que algumas pessoas confundem com alergia, algumas pessoas confundem com intolerância, mas é uma intolerância permanente a essa parte, né, do glúten. Aqui a Milene Nutri, ela está colocando doença celíaca é autoimune. É autoimune. Puxa, eu não sabia disso. Olha só, isso super interessante. Eu não sabia A doença celíaca, Marcelo, ela está ligada com questão imunológica, com questão humoral, com questão ambiental e questão genética. É tudo junto ali que envolve a doença celíaca, né? Você sabe que eu posso falar, não vou falar com tanta cátedra, mas meu irmão, quando era pequenininho, ele era alérgico à lactose. Ele tomava o leite, ele foi durante muito tempo alimentado com leite de cabra. E hoje eu acho que ele não pode nem ver leite de cabra, porque eu acho que ele pegou um bode, né? Somos dois. Por conta do leite de cabra, ele pegou um bode do leite. Agora, isso que você está falando, Marcela, é importante, porque às vezes as pessoas têm alergia ao leite de vaca e acham que pode substituir por leite de cabra e não tem essa recomendação, né? Olha, tem outro comentário bacana aqui da Valquíria. Ela falou, olha, fiz vários exames de sangue e a biópsia de intestino foram negativos. Mas quando ela consome algum alimento com glúten, ela tem vários sintomas horríveis. Pô, também é uma informação relevante, né? Porque às vezes nem tudo que está no exame está impactando exatamente no... E uma coisa importante nessa questão da Valquíria, existem pessoas que elas são sensíveis ao glúten. Ela não tem doença celíaca, que pode ser o caso dela, mas ela tem uma sensibilidade. Então, quando ela ingere o glúten, ela pode ter alguns sintomas, mas ela não tem doença celíaca. Isso pode acontecer. E tem pessoas, Marcelo, que têm a doença celíaca e não tem sintoma. Então, por isso que essa investigação ela não é tão simples e precisa ser pesquisada e investigada por um profissional da área, né? Com Tem certeza. algumas doenças intestinais, né? Algumas síndromes. Eu, por exemplo, tenho a síndrome do intestino irritável, que gera essa intolerância ao glúten. Então, eu, por exemplo, faço uma dieta intercalada sem glúten para amenizar os sintomas da síndrome do intestino irritável, tanto sem glúten quanto sem lactose. Então, é muito também de você ter um diário alimentar e fazer essa percepção do que você sente com cada alimento, né? Até no caso da alergia, da intolerância, você tem que ficar atento a isso, ao que você consome e o que você sente, até para levar isso para um profissional, né? Seja nutricionista, médico, que geralmente trabalha em conjunto, porque a gente tem isso na cabeça, né? Tem que ser celíaco para ter intolerância ao glúten, ou se eu não tenho, o que eu tenho, né? Eu, por exemplo, até descobrir foi difícil, porque eu ficava, o que eu tenho? Eu tenho alguma coisa, eu passo mal e ninguém descobre o que é. E no caso da síndrome do intestino irritável, não é algo que você consegue descobrir por exame, né? Você vai mais por descarte e sintoma. Então, é difícil, você tem que ficar de olho, você tem que bater, às vezes tem profissional que às vezes discute com você, não, você não tem nada, não, eu tenho, eu tô sentindo, o corpo é meu, eu sei o que eu sinto. Então, isso é muito sério, porque você acaba tendo que fazer alguns exames e não dá nada, e aí você se sente um pouco desamparado. Eu tô sentindo alguma coisa, eu não descubro o que é, mas é real, e no meu caso, que tenho a síndrome do intestino irritável, eu tenho que ter essa exclusão de alguns dias do glúten e da lactose, porque o intestino acaba que fica com uma permeabilidade alterada. Então, moléculas que eu conseguiria filtrar, eu acabo não conseguindo. E isso irrita muito mais. Então, dá distensão abdominal, em algumas pessoas dá diarreia, outras pessoas dá constipação, ânsia de vômito. Então, tem algumas coisas que não são alergia,
mas que você acaba tendo que tratar também com exclusão de alguns alimentos ou com controle de alguns alimentos. Olha, a Milene Nutri também está aqui perguntando, professora, nesse caso pode estar relacionado com alguma falta de enzima? E a Cris, também, a Nutri, ela também dizendo, olha, descobri uma panqueca, quando eu comi uma panqueca de trigo sarraceno, mas trigo sarraceno não é sem glúten, teoricamente, não era para ser, ou ele tem o glúten? Mas acho que no caso dela, ela deve ter alguma insensibilidade, né? E aí, olha que interessante, a Marcela, ela fala, né, que imediatamente teve sintomas de fechamento de glote. Existem reações que são imediatas, quando a pessoa é exposta à substância alergênica, né? E dentro de minutos, assim, ela já começa a ter os sintomas. E as que são geralmente aquelas que a gente chama de alergias, né? Ou mediadas por um anticorpo que nós temos, que é a imunoglobulina E. E tem algumas que não produzem essa imunoglobulina e a pessoa tem uma reação mais tardia. Então, às vezes, ela comeu hoje e vai ter a reação daqui um dia. Então, também tem que observar isso. Ela não é sempre uma reação imediata. No caso de algumas intolerâncias, né, que a gente chama, ou reações alérgicas não imunológicas, pode ser deficiência de uma enzima, sim. No caso da lactose, a deficiência de uma enzima. No caso do glúten, também pode ser deficiência de uma enzima, além de outras questões que estão envolvidas. Você tinha perguntado, Marcelo, dos alimentos mais alergênicos, lá no comecinho, né? E a gente já foi falando de alguns. Então, a gente tem, né, o trigo, o ovo, a soja, o amendoim também entra. Aqui no Brasil a gente não fala tanto de amendoim, porque diferente dos Estados Unidos, que tudo é à base de manteiga de amendoim, mas a gente tem essa questão do amendoim e os peixes e frutos do mar, as castanhas junto aí com o amendoim, são os alimentos mais com esse potencial alergênico. Quando a gente pega a porcentagem das pessoas que têm alergia, então vai entrar trigo, ovo, leite, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar, são os principais. A Lilian aqui está perguntando se além do controle da restrição alimentar existe outro tratamento, existe uma outra conduta, seja ela médica ou... Então, para tratamento da alergia, é exclusão, né, e substituição. Isso é uma coisa importante que a gente depois vai falar um pouquinho, né? Não é só excluir. Eu tenho uma intolerância ao glúten, então eu vou excluir tudo que tem glúten. Mas não é só excluir, precisa de uma substituição adequada para a gente não ter as deficiências nutricionais. Mas o tratamento de alergia é exclusão, é dieta, exclusão do alimento. Às vezes, alguns medicamentos, eles vão tratar o sintoma que a pessoa tem. Então, às vezes entra, né, com um anti-histamínico quando está ali com uma manifestação na hora. Ou um corticoide para diminuir esse processo inflamatório. Mas o tratamento é dieta de exclusão e aí acompanhar ao longo de toda a vida com os profissionais, justamente para não ter deficiência nutricional. Muito bem. Vocês estão curtindo o conteúdo, pessoal? Está todo mundo bem? Tem mais alguma pergunta assim, relevante que vocês queiram fazer sobre esse tema? Thalita? Tem uma pergunta aqui da Milena. Tem, no caso do intestino irritável... Pode ler, Marcelo. Não, pode ler. Pode tocar. No caso do intestino irritável, cuidando da flora intestinal com probióticos e pré-bióticos ajuda a controlar essa doença e amenizar as intolerâncias? Olha, vou falar com a minha experiência de paciente. Síndrome do intestino irritável é luta. É luta diária. Como é uma doença que está muito... Uma doença não, né? É uma síndrome mesmo. Mas que está muito associada também ao estado emocional, não é só o alimento que acaba interferindo. Então, no meu caso, por exemplo, além de eu fazer uma dieta que é Low Food Map, e aí a gente pode falar uma outra live sobre isso, porque senão fica muito extenso, mas além dessa dieta, eu tenho que fazer o controle do glúten e da lactose. E eu não trato tanto com probiótico nem pré-biótico, eu faço mais esse controle de ficar consumindo pouco e fazendo o que a Thelma comentou. Como às vezes os sintomas demoram para aparecer, se você tiver essa irritabilidade,
você tem que consumir uma porção muito pequena num dia e avaliar durante 2 dias. Então, é um controle que você vai ter, eu acho que para o resto da vida, porque é isso, é uma questão emocional, não tem cura. Então, se você pega um estado, por exemplo, a gente agora que está vivendo numa pandemia, é um momento delicado. Para você controlar os sintomas, Olha, tem duas só com perguntas alimento. aqui. Controlar, desculpa, termina, Thalita. Não é isso, para você controlar, tem como você ter qualidade de vida, tomando cuidado com a alimentação, às vezes fazendo suplementação de probiótico, mas é muito individualizado. Então, não é só o alimento, né? Tá. Aqui tem a Giselda, ela pergunta se tem mais algum produto que ela pode tomar para o intestino irritável. Ela já tomou Microbiomax, eu não sei o que é isso. E tem a Célia, que também diz que tem a SID, pode fazer uso de alimentos como mandioca, batata doce, raízes. Eu também. Aí é com vocês, gente, eu não sei o que é isso. Deixa eu só falar uma coisinha em relação aos probióticos, né, com aquela outra pergunta, daí talvez tenha a ver com esse Microbiomax, deve ser um composto de probiótico que ela toma, né? Então, não sei se todo mundo aqui tem a consciência, né, ou conhece, mas probióticos são micro-organismos vivos que podem vir através dos alimentos, tem alguns suplementos também, que eu imagino que esse Microbiomax deve ser. Só um parênteses, antes de você seguir. O que é a diferença de pré-bióticos e probióticos? Tem alguma ou não tem nenhuma? Tem. Então, probióticos são os micro-organismos vivos. Então quando eu pego um leite fermentado, quando eu pego uma levedura que está nos alimentos, isso são os probióticos, dentre outros, né? Que a gente tem, alguns lactobacilos, por aí vai. Prebiótico é um tipo de uma fibra, né? Um tipo de um carboidrato que vai ajudar lá na nossa flora, na nossa microbiota intestinal, a alimentar essas bactérias, né? Então, tudo isso contribui para essa microbiota, né? Que é a nossa antiga chamada flora intestinal ficar em ordem. E isso pode ter uma influência, né, Marcelo? A gente sabe que hoje em dia o nosso intestino é considerado o maior sistema imunológico que nós temos. Então, muitas doenças estão relacionadas com a saúde intestinal. Sim. Existem, né, quando a gente pensa em prevenção para alergia, para intolerâncias, ou até mesmo assim do intestino irritável, pode ter essa indicação de pro e pré-bióticos, né, para manter essa microbiota saudável. Super interessante essa informação, eu mesmo não sabia e eu achei show, porque essa diferença. Bom, agora... Pode falar. Não, aquela pergunta da Célia, né? Posso te fazer? Isso. Que é o que a Thalita estava falando. A síndrome do intestino irritável, também ela precisa ser investigada. Esse grupo de alimentos, que é os food maps, aí que a Thalita comentou, que vai envolver aí alguns carboidratos, às vezes envolve até os prebióticos, para tirar e observar se a pessoa melhora, né? Então, quando ela pergunta, posso consumir alimentos como mandioca, batata doce ou raízes? Precisa verificar como que ela se comporta com eles. Se ela não sente nada, ela pode continuar utilizando, né? Ótimo. Legal, muito obrigado, viu? Olha, ela tem mais aqui a Narese Vieira. Ela pergunta se a alimentação à base de coco pode ser um substituto para quem tem... SI é síndrome do intestino irritável, é isso? Isso. Não tá, porque eu li aqui agora que eu caiu... Então, pode ser usado? É bom? Então, será que ela quer substituir por outra gordura, eu imagino, né? Porque algumas pessoas utilizam óleo de coco para substituir a gordura, ou açúcar de coco, né, para substituir um outro tipo de açúcar. Ela pode. Tudo que vem, tanto o óleo de coco como o açúcar de coco, eles são tem um preço bem alto, né? Todo mundo que consegue fazer essa substituição. Mas pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção. E vale muito de avaliar. Isso eu acho que é a grande questão, porque na síndrome do intestino irritável, às vezes não é que você não pode, mas você não pode uma quantidade muito grande. Você tem que consumir uma quantidade controlada. Então, cabe você também avaliar isso, né? Porque às vezes as pessoas vão tirando tudo, né? O problema da síndrome do intestino irritável, as pessoas vão tirando os alimentos. Quando elas vêm, elas estão com uma dieta tão pobre por tanto tempo que elas acabam desenvolvendo deficiências nutricionais importantes. Então é importante saber substituir corretamente.
Isso, e até uma questão comportamental. Quando eu descobri, eu comecei a tirar e aí não conseguia reintroduzir e tive uma compulsão alimentar. Porque quando você faz dietas muito restritivas, isso pode acontecer. E aí foi quando eu falei, eu preciso de ajuda, sozinha eu não vou conseguir, porque quando você está imerso no seu próprio problema, às vezes é difícil você ver as soluções. Né? O melhor forma mesmo é você procurar os profissionais habilitados para poder fazer esse acompanhamento de forma segura. E lembrando que cada organismo é um organismo. Então, o que funcionou para mim pode não funcionar para você. Sim. Vamos falar um pouquinho só da importância da leitura de rótulos. Eu acho que a gente está aqui tratando também com todas as consumidoras e também que têm alergias, né? E a gente produz... a gente faz produto, eu não canso de falar que a gente aqui faz produto para o alérgico, né, na qualidade. Primeiro a gente faz para o alérgico e depois a gente faz para todo mundo. Mas por que isso? Por causa da inclusão. Eu acho que a gente tem que incluir pessoas. Mas, aí vocês vão falar, pô, mas vocês usam farinha de castanha de caju, tem alergênico? Ela é um alergênico? Mas... a gente tem que colocar uma oleaginosa. Então, entre ficar na mão da farinha de amêndoas, que é importada, que é um trabalho que a gente fica sujeito a oscilação de dólar, entrega de fornecedor externo, a gente preferiu prestigiar o produtor nacional e colocar a farinha de castanha de caju no pãozinho das galáxias, por exemplo. Então, para a Thalita, por exemplo, que não tem esse tipo de alergia quanto a isso, ela usa o galáxias porque, não é isso, Thalita? Você pode Porque falar é um pouquinho mais. gostoso. Porque é gostoso. E é low carb, né? Com sesamo. Olha, vou falar, porque é gostoso, porque é prático, porque uma das coisas que eu sou nutricionista, mas eu não sou um grande amor por cozinhar, não tenho esse grande amor. Thelma tem, eu não tenho. Então, quando surge alguma coisa prática que eu posso consumir, já me conquista, assim. Eu já falo, é rápido, é prático, não vai demorar muito e eu ainda posso consumir. Então, para mim faz muita diferença isso, assim, ser prático é um pré-requisito para mim hoje em dia. Que bom. Bom, daqui, da parte da gente, o que a gente pode dizer é que, além da gente fazer isso, a gente segrega toda a produção, né? A gente toma muito cuidado, a gente faz um trabalho de conscientização até com quem produz, de dizer, olha, pessoal, aqui não come pão francês, não come pão de forma, vocês querem trazer uma massa, tudo bem, isso no refeitório, mas... aqui nós trabalhamos com crianças que têm alergia, com pessoas que realmente precisam da gente, que a gente precisa fazer a diferença na vida deles. Se tiver um problema aqui, então a gente procura passar a consciência para elas, para que elas entrem em produção. Desde o momento que elas cheguem aqui, a gente procura passar a consciência de que a gente tem pessoas que dependem dessa alimentação. Então, para não errar uma receita, não acelerar na mão de mais uma receita, então a gente procura sempre dar o foco nisso, né? Então, a salada Zaya, por exemplo, que eu acho que a farinha é super mais clean label, impossível que eu acho. Então, a gente inclusive faz em dias separados, faz em sala totalmente segregada, não entra um mix na salada Zaya, então a gente faz exame de glúten aqui periodicamente, se não são de 45 dias, a gente faz de 3 em 3 meses. Eu não lembro como é que está a regulatória, Thalita, você que manda na gente nisso. Mas eu acho que é importante para a indústria ser muito claro no rótulo do que tem ou que não tem. Bom, se tem conservante, a gente sabe que tem produtos que vão precisar, né? A gente não tem usado porque o nosso a gente procurou fazer ali em cima da pita para que não se coloque conservantes, mas se precisar usar, sejam claros, né? Acho que a indústria precisa ser muito clara com os consumidores. Acho que isso aí acho que é primordial aí para você ter um relacionamento claro com o teu cliente, né? Que acaba virando tua família. Porque, olha quantos comentários aqui, tá vendo? A Laís tá aí, a Laís do Ovo aqui, ficou uma amiga. Então, a gente tem gente que fala com a gente todos os dias. Até eu fiz uma pergunta hoje, quantos de vocês frequentam a gente todo dia? E foi surpreendente, tem muita gente que segue a gente todo dia e a gente alimenta com receita. Então, por exemplo, a Thalita faz uma receita, até ela faz uma receita, a gente compartilha. Porque a questão é criar uma comunidade altruísta, né, e que compartilha coisas boas. Eu acho que isso é o grande intuito da gente aqui nessa rede social. Né?
Eu acho que o papel da indústria é fundamental nessa questão da alergia, né? É uma responsabilidade muito grande, tanto do setor regulatório quanto do setor de qualidade, mas é uma responsabilidade muito grande. Hoje a gente tem legislação para isso, né? Em 2015 saiu a legislação para rotulagem de alergênicos, até uma falou os top 5 aí, né? Mas são 17 alimentos, e aí também entra o látex, então são 18, né? Componentes que você é obrigado, além de colocar se contém glúten ou não contém glúten. Então, ano que vem vai entrar uma nova legislação em relação à rotulagem, que não vai interferir essa da alergia, mas que a ideia é que cada vez fique mais claro para o consumidor o que ele está consumindo. E ele possa fazer as escolhas, né? E a indústria tem um papel fundamental, além de fazer o rótulo seguindo a legislação, mas também fazer todo esse controle de alergênico, né? Então, a gente desenvolve os procedimentos operacionais padrão, que a gente chama de POP, dentro da indústria, que é como fazer a sequência, né, toda a produção, vamos falar assim, de forma segura. Então, você tem que garantir, desde o momento que você faz a homologação, então você faz a escolha de um fornecedor, você tem que escolher esse fornecedor seguindo esses critérios de segurança, porque não adianta, vamos pegar o exemplo da Zaya, se só a Zaya fizer todo esse controle, não vai adiantar, porque você depende de fornecedores, né? Tanto de embalagem, quanto no pãozinho da galáxia, entre outros fornecedores de farinha. E todas essas pessoas têm que seguir isso, têm que ter esse cuidado, né? Nós acabamos pedindo análise para esses fornecedores, tudo isso para garantir o máximo possível de que o fornecedor final ele tenha uma informação 100% certa, porque no caso de uma doença celíaca, por exemplo, não dá para ser 90%. Ah, tem 90% de chance de ter ou de não ter. Isso não existe para quem é alérgico. Ou tem ou não tem. Quando a gente está falando de só um intervalo aqui de de contaminação, a gente há alguns anos, já acho que uns 3 anos, a gente tem uma área de quarentena aqui. A gente implantou isso há muito tempo, tudo que chega de fora, absolutamente tudo. Pode ser do papel higiênico, pode ser do café, pode ser de insumos. Então a gente tem a área de quarentena e vai para o próprio consumo nosso e dos colaboradores. A gente tem uma área de quarentena e a gente mede tudo com aparelhinho para ver se algum desses produtos estão contaminados. Então, toda a embalagem, antes da gente mandar para a produção, a gente coloca em caixas separadas, segregadas e higieniza isso. Por quê? Porque o momento que você vai para a produção, dali para frente, é com elas. Então, não tem como. Então, é muito importante que a gente segregue aquilo e aquilo, né, Thalita? Faça exames. Mas custa. Custa. Tudo bem. Antes custar um exame do que custar a saúde de um consumidor, ou de um cliente, ou de um amigo, ou de um parente, seja lá o que for. E o problema das pessoas é achar que nunca acontece com elas, né? Ou com alguém próximo, né? Então, mas acontece. Então, o que a gente faz é gestão de risco. A gente faz tudo pensando, o pior não pode acontecer. Não é se acontecer o pior. O pior não pode acontecer quando você está falando de alergia. Exato. Né? Então, a gente tem esse controle, a gente tem o controle de contaminação cruzada. Se você não consegue evitar que é 100%, você vai ter que colocar no rótulo, pode conter, né? Pode conter, enfim, amendoim. E o consumidor tem que estar ciente disso. E daí depende muito também do grau da alergia dele. Por exemplo, eu posso consumir produtos com traço, de repente, que passou pelo mesmo equipamento, foi higienizado e pode conter. Mas tem gente que não pode. Claro. Né? E foi o que a Thelma falou. É risco de morte, não tem o que brincar, né? Então, a indústria ela tem que ter todo esse cuidado higiênico, inclusive quando se trata de funcionário, porque eles podem ser o responsável também por uma contaminação cruzada, então, por isso que tem todo esse cuidado na Zaya também, que eu acompanho, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de legislação, de rótulo, de contaminação cruzada,
é um conjunto de coisas que tem que acontecer e tem que estar 100%, porque é um público, né? São pessoas que não podem ficar com o 99, com o 90, né? Sim. Não tem como, a gente está falando de vida. Verdade. Então, a indústria tem esse papel fundamental. E aí, quando você, como consumidor, quando você tem dúvida, quando você fica um pouco inseguro, porque pode acontecer, principalmente quando você descobre a alergia, é um mundo muito novo. Olha, você não pode, não tem conversa. Tem ainda a opção de você ir atrás do saque da empresa, né? Tentar entender os processos dela. Pedir, você estava falando aí da análise, você pode solicitar, eu quero ter certeza, é o meu filho, né? Imagina, quando você está falando de criança, né? Que quer consumir, que tem vontades, como você vai falar não, né? Então, eu lembro que quando eu era pequena, tinha essas opções, né? O que você falou, a opção era não pode com vaca, vai para cabra. Né? Não pode com leite, vai com outro. E às vezes, não pode nenhum, não vai tomar nada. Né? Hoje em dia, a indústria ela está muito mais antenada, muito mais atenta a isso, né? Então, a gente segue essas coisas e a gente tem esse controle e é por isso que a gente coloca no rótulo, né? Porque a gente controla isso. Exato. Thelma, Thalita, muito obrigado, viu? Vocês têm mais, Thelma, tem mais alguma coisa que você acha importante aqui? Essa live vai ficar gravada, vai ficar no IGTV. Eu só quero reforçar isso que você comentou, desse cuidado que vocês têm das pessoas, dos funcionários não trazerem coisas que tenham glúten, porque existe aí a contaminação pelo ar, né, Marcelo? E às vezes pode ser uma migalha, cara. Caiu uma migalha de pão numa roupa. Como é que Exato. O cara comeu pão francês, ele se trocou, então ele teria que se trocar para o almoço trocar para a volta. Então, assim, às vezes esse cuidado é importante. No microcontato, né? E tem pessoas que têm uma alergia tão grave que tem alergia ao elemento traço, né? Então, até isso precisa olhar no rótulo. E esse cuidado que vocês têm, porque nós orientamos o paciente a olhar o rótulo minuciosamente. Entrar em contato com o SAC para ele se certificar que está consumindo um produto isento do alergênico. Bom. Muito bom. Gente, olha, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Ó, eu vi que a Carol Viesi está aí, tá? Acho que já não está para ser mãe, tá? Agora, deve estar agora no ponto, já quase. E obrigado a todo mundo que participou. Acho que foi uma live super bacana. Thalita, obrigado. Thelma, obrigado. Que agradeço. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Obrigado. E a gente vai colocar eu vou abrir uma caixinha, talvez hoje ou amanhã, se o pessoal tem interesse em ver mais alguma live sobre algum tema específico. E aí a gente, de repente, pode gerar esse conteúdo um pouco mais de frequência, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Marcelo. Bom dia aí para todo mundo. Obrigada para quem assistiu. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.